Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto e de comentar, que eu vou sempre responder aos vossos comentários. Mais um fim de semana vamos falar de autores portugueses e, claro, não podia deixar de ser que esta semana eu decidi então ir a um evento que foi o lançamento do novo livro da Vanessa Fidalgo, minha amiga, que é jornalista da CM, no Correio da Manhã, mais para ser exata, que tem o programa da Língua Mãe, peço desculpa, Língua Mãe, na CM, que dá por norma sempre aos domingos de manhã, eu nunca sei as horas, peço desculpa, mas ela, desde que lançou o primeiro cá, que eu tenho estado a acompanhar sempre o trabalho dela e sempre que posso vou sempre aos eventos dela. Por isso, este não podia deixar de ser. Mas, como eu ainda não li os últimos 2 livros que ela lançou o ano passado e este ano, por isso é que ainda não vou falar deles. Mas vou falar dos outros livros que ela lançou, por isso, para vos aguçar sempre o apetite. Então, o primeiro livro, que foi o que me cativou a escrita dela, foi Histórias de um Portugal Assombrado. Traz histórias de paranormais, de fantasmas, em que cada relato acaba por ser uma história sempre muito interessante, ou seja, nós temos cá histórias tão bonitas com fantasmas, ou sobre fantasmas, que acabamos por perder e temos sítios maravilhosos cá em Portugal que merecem ser explorados, que foi o trabalho que a Vanessa fez. Este é uma história sobre de les a les, no norte a sul do país, em que temos histórias, por exemplo, do Castelo de Almorol, na Serra de Sintra, também temos no Porto, na Quinta da Juncosa, bem, enfim, são milhares, mas milhares de histórias que temos por aqui, inclusivamente ela até adicionou aqui em meio, que eu agora passei, histórias e, neste caso, imagens também, de alguns dos sítios que são, dizem, assombrados e, claro, como não poderia deixar de ser, tenho aqui um autógrafozito, por isso, dado por ela e, claro, este foi o primeiro que ela lançou. O segundo, que também fala sobre o outro tema, também um bocadinho paranormal, é os 101 lugares em Portugal para ter medo. Não, peço desculpa. 101 lugares para ter medo em Portugal, é assim, peço desculpa. E então aqui também fala um pouco sobre um pouco do outro tema que temos ali, também de efeitos paranormais, em que são lugares também abandonados também, e que dizem que há sempre aquela componente fantasmagórica, ai, está difícil de sair, em que temos, por exemplo, a Torre da Mesqueira, em Albufeira, temos o Pátio do Carrasco, temos o Palácio de Setais, temos o Diogo Alves também, do Aqueduto das Águas Livres, ou seja, ela conseguiu explorar e conseguiu ir fazer um belo trabalho de investigação sobre estas histórias todas que estão aqui e que também aqui também tem as próprias imagens dos sítios que temos cá em Portugal. É como eu digo, é mesmo um trabalho fantástico da Vanessa, que mais uma vez eu tenho aqui o autógrafo, e que adorei. E tanto que eu já lhe disse que adorei tanto estas histórias que de certeza absoluta que deve haver muito mais cá. O próximo foi sobre histórias de fadas doentes e olharrapos, lobisomens, diabretes e outras criaturas que habitam no nosso país. Ou seja, seres mágicos em Portugal, também dela. Eu hoje só vou falar da Vanessa Fidalgo, por isso, obrigada, Vanessa. Este traz sobre histórias, por exemplo, dos lobisomens que andavam, por exemplo, que eu agora estava a ler, na freguesia da Bemposta, na Ilha do Pico, aqueles seres que apareciam do mar, etc. Por isso, são histórias que acompanham e que, mais uma vez, nota-se mesmo o empenho da pesquisa da própria Vanessa, que vai de les a les, investiga e fala com as pessoas, e que é um trabalho mesmo espantoso. Como sempre, o autógrafo. Como podem reparar, eu nunca falho uma sessão de autógrafos dela. Sempre que ela diz que tem uma sessão de autógrafos, eu vou lá. Este último foi quando eu consegui ir ter com ela ao primeiro lançamento. Este foi mesmo o primeiro lançamento do livro que eu fui, que foi este, que os outros foram sempre saindo. Este é sobre mesmo os OVNIs e de investigação também. Este por acaso não traz assim muitas imagens, ou melhor, não traz mesmo imagens, é só mesmo relatos de comandantes e etc, de pessoas que julgam ou que têm mesmo a certeza que viram os OVNIs, neste caso, como é óbvio, os extraterrestres, e tive um enorme gosto de estar mais uma vez no lançamento do livro para, como presente, está aqui. Depois passou para os lugares abandonados em Portugal. Mais uma história que eu sempre disse que há muitos sítios cá em Portugal que estão abandonados e cada um tem a sua própria história. E este não é exceção. Mais uma vez, as fotos que ela também foi tirando, e não só, e investigações que ela vai fazendo de norte a sul do país, e que é um livro que eu, mais uma vez, eu agora estava a tentar ver se conseguia ver.
Temos a população do Colonial em Figueira de Castelo de Rodrigo. Há histórias fantásticas que nós acabamos por descobrir um pouco mais sobre o nosso Portugal e que vale bastante a pena. Eu, pelo menos, eu fui descobrindo algumas. E último, pelos caminhos assombrados de Portugal. Mais um que temos. Temos, por exemplo, agora estava a tentar aqui ver uma, mas não tenho. Ela, por exemplo, fala aqui dos bichos-papões, do Milagre de Cascais, por exemplo. O Rei Ramiro e os seus dois amores. Por exemplo, este aqui já não tem mesmo imagens. Tem, como sempre, no autógrafo, não podia deixar de ser. Por isso, este também foi um brilhante trabalho. Ou melhor, todos os livros que ela lança são sempre brilhantes trabalhos que ela tem e que se nota mesmo a dedicação que ela põe em cada um dos livros. Os outros dois, um é sobre as terras que têm aqueles nomes bastante esquisitos, e este último que foi lançado na quinta-feira, que é Esquecidos e Abandonados em Portugal, que são também, mais uma vez, os castelos e sítios que nós temos por cá e que estão abandonados. Por isso, eu estou desejosa de ler estes dois que me faltam, mas depois já sabem que eu venho sempre aqui comentar. Por isso. Ela lançou também um outro livro com o Pedro Paiva, que é o SOS Donos em Apuros, que esse também ainda não li, mas que também conta como livro dela. Por isso ela lançou 9 no total livros cá, mas se vocês gostam de paranormal, tem estes dois meninos aqui, que vocês vão de certeza absoluta como eu adorar bem a história. Por isso, já sabem, não se esqueçam de investir no que é nacional. Já sabem também, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto e de comentar, que eu vou sempre responder aos vossos comentários. Obrigada.